Fala rapaziada, mais um vídeo gravado aqui da minha casa, Henrique Cardoso falando. Hoje vamos falar sobre você não precisar programar daqui pra frente. É isso mesmo, você tem que parar de programar agora. Mas antes disso você tem que adquirir a aula obrigatória, que é a aula 1 da mentoria ADV, que é a minha mentoria para formar os profissionais e ajudá-los numa formação mais completa sobre análise de dados. Dito isso, hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico que eu vi, que não é tão polêmico, é mais realista e mais, eu diria, atual do que polêmico, sobre hoje quem trabalha com dados e quem é um dev não precisar saber programar. O que isso quer dizer? Veja, a tecnologia, ela é uma área que se você piscar já era. Se você piscar, veio uma nova linguagem, veio uma nova atualização. E, especificamente com análise de dados, muita gente trabalha com a linguagem Python. E o que acontece? Hoje, essas IAs, ChatGPT, Gemini, chamam de Gemini, o Google AI Studio, todas essas plataformas, elas possuem no seu background um arcabouço, uma biblioteca de dados, digamos assim, muito grande da linguagem de programação Python e outras linguagens também, é claro. Python, sendo muito utilizada em análise de dados, a gente infere que quando um desenvolvedor ou um analista de dados ele utiliza essa linguagem, ele não necessariamente, com o advento da inteligência artificial, de todas essas ferramentas, ele não necessariamente precisa dominar o código, tá? Veja bem, eu não estou falando aqui que não precisa saber nada, estou falando que ele não necessariamente precisa dominar. Por quê? Porque mais ou menos 80% do código você consegue receber dessas IAs. E aí, onde entra esse vídeo aqui? Precisamos dominar os conceitos analíticos, os conceitos de como funciona a lógica de programação, de qual é o impacto de performance de um código. Tudo isso é conceito, tá? Veja, a IA, ela sabe programar, só que de vez em quando ela erra. Só que ela erra porque muitas vezes nós não dominamos o comando para solicitar alguma demanda de linguagem, tá? E, além do mais, o papel do analista, o papel de quem trabalha com dados é, daqui para frente, dominar esse comando. Então, vejo que os analistas de dados, os cientistas de dados, eles serão muito mais analistas de prompt ou engenheiro de prompt. E aí entra nos conceitos que eu falo sobre ler e escrever muito bem. E quanto mais você souber escrever um código, escrever um comando, um prompt, um comando, uma ordem para essa inteligência artificial, melhor. Veja, uma outra coisa que cai nesse vídeo é as linguagens de IA, elas funcionam muitas vezes com o código Python, mas elas ainda têm uma deficiência hoje que eu enxergo na minha experiência na linguagem de SQL. Então, se fosse começar hoje, eu não aprenderia Python, que foi o meu começo. Eu aprenderia SQL, uma linguagem de banco de dados. É muito mais utilizada, muito mais útil hoje para um analista de dados. Então, a gente já falou aqui sobre controlar IA também. A gente precisa falar sobre um outro ponto, que é você ter os dois braços como analista. Um braço construtor, que é um foco ainda que eu vou falar aqui, que é um foco que eu vejo que é muito mais de modelagem de dados, que é muito mais também de data viz do que de você buscar esses dados, né? É claro que você pode ter ali, claro, conhecer os conceitos de onde pegar os dados é
perfeito? Isso faz parte da formação de construtor, mas o ser analítico e questionar os dados, o porquê levar tal ou qual dado para um dashboard, isso é algo que eu vejo que vai ser um grande diferencial. Beleza, Henrique, como que eu treino isso? Primeiro, você dominou um conceito, tá? Então, competição analítica, quais são as diferentes formas de analisar dados, a diferença dos profissionais, o que faz um analista de dados e o que faz um cientista de dados. Lembrando que todas essas profissões, elas são, no fim das contas, guarda-chuva, diversos guarda-chuvas para postos ou cargos distintos. Então, um cientista de dados, ele pode ser um cientista de marketing, um analista de marketing, que vai trabalhar ali coletando, capturando, transformando e analisando dados de marketing, de mídia, tá? Mesmo vale para um analista, que pode ser um analista financeiro, um analista contábil, que vai utilizar todo o arcabouço de habilidades de um analista de dados. Então, ser analítico passa muito por dominar os conceitos, passa muito por dominar os conceitos das ferramentas, passa muito por ler bastante sobre as diversas formas de se analisar dados e entender qual é o seu papel nas atividades. Uma coisa que eu tenho como referência aqui, eu já vi muitos filmes brasileiros, né? O cinema brasileiro é muito questionado, mas eu lembro de uma cena do filme Cidade de Deus, em que um dos personagens lá, ele não sabia ler e ele fala o seguinte: olha, chefe, eu não sei ler não, só sei ler as figuras. Veja, tá cada vez mais difícil a gente escrever no papel, é uma coisa que eu faço muito aqui, e tá cada vez mais difícil também a gente ler um livro físico, né? Você ter um livro como esse aqui, por exemplo, e você conseguir ler, né? A gente está muito disperso. Mas uma das grandes habilidades que eu vejo é você conseguir ter essa concentração para poder ler não só as letras e as palavras, né? Mas também ler as figuras, analisar ali os gráficos que estão postos, entender qual é o padrão daqueles dados, como que está distribuído num determinado tipo de visualização. E aí mistura um pouco com storytelling, tá? Que eu acho que hoje tem um valor maior do que você ser um devzão. Isso vai dar até uma polêmica, mas no fim das contas porque hoje você consegue personalizar muito mais ferramentas de database. E aí, veja, já falei aqui sobre o ChatGPT, o Gemini, o Google IA. Eu vejo que a tendência para 2025, e é o que eu recomendaria para os alunos da DV, é dominar os conceitos, isso eu já recomendo, dominar os conceitos, ter uma boa formação, você entender o seu papel na companhia, você entender a diferença de você ser alguém que é analítico e ser alguém que é construtor, e como juntar esses dois, você saber dominar os prompts de comando. E aí você consegue achar na internet, você consegue, enfim, desenvolver os seus próprios prompts para melhorar. Isso é uma coisa importante também. Quem mexe muito com IA, ChatGPT, Gemini, Google IA, Studio, para quem trabalha com dados, é com toda certeza uma ferramenta de trabalho. Não pode ser uma muleta, é diferente, mas é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta que vai te fazer ganhar tempo, que vai te fazer ganhar até mesmo uma certa inteligência no sentido de você conseguir perceber certos padrões que às vezes você não consegue a olho nu, tá bom? Então, principalmente para quem trabalha até mesmo no digital e quer ganhar celeridade, utilize esse tipo de ferramenta para melhorar os seus códigos, para documentar os códigos, tá? Então veja, você ganha velocidade na documentação dos códigos, nos comentários dos códigos, beleza? Comenta aí o que você acha, comenta aí se eu tô forçando demais isso, mas é o que eu vejo, é o que eu converso com as pessoas, é o que eu vejo no movimento até mesmo de vagas, de requisitos para as vagas de quem trabalha com dados.
eu vejo desse modo, tá bom? Deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.